No princípio, quando Deus criou todas as coisas, quando Deus emanou da sua consciência toda a sua criação, quando Deus colocou em movimento a sua energia criativa para manifestar a sua vontade, para manifestar a vontade de Deus, tudo que havia era Deus, era o próprio Deus. Você já se fez essa pergunta? O que Deus usou para criar? O que Deus usou como matéria-prima para dar forma a tudo que a gente vê, aos planetas, estrelas, tudo que existe, né? Qual é a matéria-prima da criação? Se quando Deus criou, emanou a criação, tudo que existia era Ele, né? É tão óbvio que a gente não se dá conta destas verdades. Tudo que havia era Deus, então Deus só poderia usar de si mesmo como substância para a criação. O próprio Deus emanou-se para as formas, no sentido das formas, entende? Então não havia outra coisa, não havia outro junto com Deus para dar substância às coisas que existem. Então começou um movimento do não manifesto para o manifesto, e tudo que havia era Deus, entende? Deus estava sozinho, só existia Deus. Então Deus não poderia ter usado outra coisa para dar substância a tudo que existe. As coisas não podem vir do nada, entende? Não veio do nada. Se você analisar o Big Bang, você vai conseguir entender isso também. Eu consigo relacionar a emanação de Deus rumo à criação com o Big Bang, né? Nós estávamos todos num único ponto e nós emanamos, ou seja, tudo que estava ali neste ponto é a mesma coisa. Deus está presente em tudo que existe, simplesmente pelo fato de que quando Ele emanou a criação, quando Ele emanou as formas, Ele usou dele mesmo como substância, como princípio criativo para possibilitar a existência de tudo que há, de todas as possibilidades, das infinitas possibilidades. Então, você entende de onde vem a onisciência de Deus? Por que que Deus é tudo que existe? Porque Ele é o princípio, a substância que sustenta tudo, que mantém tudo. Quando você entende este raciocínio, só havia Deus. No princípio, só havia o Verbo, e o Verbo era Deus, né? Então, o Verbo se colocou em ação rumo à manifestação. Por isso Ele está presente em tudo, por isso Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Deus está em todas as coisas, Deus é, porque Ele é todas as coisas. Mas aí, olha só, vamos pensar, sentir mais um pouquinho sobre isso, né? Sobre a consciência. Só existe uma consciência, e esta consciência é Deus. Imagine todas as coisas que existem com 100% da consciência de Deus. Estas criações voltariam para o todo, porque elas estariam conscientes total. Então, olha a inteligência de Deus. Preste atenção na inteligência do Pai. Ele emanou consciências menores, né? Consciências que estavam cientes de uma parte da realidade, de uma parte de quem se é, porque consciência é consciência de si, né? Tem muito a ver com eu sou. O grau que você tem da consciência de si também é um grande segredo. Quanto maior o grau de consciência que o ser tem de si próprio, mais ele consegue alcançar essa consciência de Deus. Mais ele consegue acessar o poder de Deus, que é o único poder. Então, para que fosse possível a manifestação física, a manifestação material, o que Deus fez? Ele emanou várias consciências infinitas e em infinitos graus também, né? Existem infinitos graus de consciências, infinitas consciências, né? Então, o que acontece? Cada consciência, ela alcança um grau da percepção de Deus, da percepção do que é possível, né? E este contraste, essas diferenças entre as consciências possibilitam a criação. Porque olha só, imagina se eu, Karina, estivesse consciente 100% de Deus. Eu já não estaria aqui mais. Eu já teria subido para o todo novamente. Entende como que funciona? Então é por isso que eu me mantenho numa consciência parcial, vou galgando consciências acima, maiores, num caminho infinito.
Entende? Porque se eu fosse emanada e imediatamente eu já tivesse essa consciência 100% do total de Deus, do todo, imediatamente eu me uniria a Ele, entende? Então, esta é a diversão, vamos dizer assim. Existe um caminho, um espaço que Deus criou entre Ele e as suas consciências individuais, que são Ele também, entende? Só que estas consciências individuais estão cobertas por véus, estão cobertas por ilusões da mente, né? A mente não permite a percepção 100% dele. Porque se eu, por exemplo, imagine eu sendo emanada, já como uma consciência individual, já sabendo, né, tendo consciência de 100% do todo. Não ia ter como eu ser individual, uma consciência individual, entende? Você tá captando isso? Então, a individualidade, a percepção individual de cada consciência possibilita as infinitas possibilidades, possibilita a existência. Porque assim que essa consciência individual tiver consciência do total, do Pai, da fonte, 100%, ela se une a Ele novamente. Eles se tornam um só, literalmente, de novo, né? E aí começa todo o processo novamente. Então, o que é importante pra gente, né? Neste vídeo, qual é o meu objetivo com este vídeo? É que você entenda, de fato, não com a sua cabeça, não com raciocínio, com pensamentos, mas que você sinta esta verdade, que você reflita sobre isso, que você medite sobre isso. Se Deus é a substância de todas as coisas, se Deus é tudo que existe, então qualquer ambiente em que eu esteja, Deus está por trás de tudo. Deus vê tudo, Deus sabe tudo, certo? Se Deus é a substância de toda a criação, se Deus é todas as coisas, porque no princípio só havia Ele, então em qualquer ambiente que eu esteja, em qualquer situação que eu esteja, eu estou cercada por Deus. Não há nenhum lugar onde eu possa ir que Deus não esteja. Onde eu estiver, Deus está. Onde Deus está, eu estou. Nós estamos unidos porque nós somos uma única consciência. A questão aqui é, para que você possa acessar o poder de Deus, acessar Deus, a própria presença de Deus, você só consegue fazer isso via consciência. Se não houver mudança de consciência, se não houver mudança na sua percepção a respeito do mundo onde você está inserido, não há como você alcançar nada, não há como você atingir objetivos. Tendo consciência da presença de Deus em todas as coisas, o que é que pode ser impossível para você? O que é que pode se pôr como um problema na sua vida? Arrumar um emprego é um problema para você? Ter dinheiro para pagar as contas é um problema para você? Como que isso é possível se Deus é todas as coisas? Você entende, você percebe que estas coisas só acontecem porque nós estamos, de uma determinada forma, desconectados desta consciência? Então, é possível a gente perceber, né, através dessa explicação de onde vem tudo, né, que Deus emana tudo, você consegue perceber que não é que Deus esteja retendo nada, Ele já emanou tudo, entende? A criação está terminada, entende? Deus não retém 30% da prosperidade com Ele e te dá só 70%. Deus não retém 50% da saúde e te dá 50%. Não, isso não existe, gente. Deus é um eterno doador. É do prazer de Deus te dar o reino. Só que para você acessar o reino, você precisa estar consciente do reino de Deus. Você só acessa as coisas das quais você tem consciência. Você quer prosperidade? Você precisa ter consciência da prosperidade. Você quer saúde? Você precisa ter consciência da saúde. Entende? Você quer alegria genuína, paz genuína? Você precisa ter consciência destas coisas para acessar. Deus já deu tudo para todos. Tudo, 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 tudo. A questão é que nós não estamos tomando posse das coisas. Porque nós não sabemos como fazer isso. Nós não entendemos. Olha, gente,
Eu acredito que a maioria das pessoas nem entende quem é Deus. Simplesmente fala o nome Deus, né, a terminologia Deus, mas não entende quem é Deus, como ele pensa, como ele age, as suas leis, como Deus organiza. A gente não para pensar sobre isso, e isso é importante. Você está vivendo no universo de Deus, né, sustentado por Deus, emanado por Deus, né, onde Deus usou a própria substância dele, ele mesmo, né, para dar forma a tudo, mas você simplesmente não busca entender como é que tudo isso funciona. É um jogo perdido, entende? Você está entrando num jogo onde você não conhece as regras, você não conhece o criador do jogo, você vai perder. Serão tropeços atrás de tropeços. Você precisa buscar entender quem é Deus, como ele atua, como ele pensa, como ele sente. Será que eu tenho que me ajoelhar e implorar para Deus me salvar, para Deus me curar, para Deus me ajudar? Será que a minha oração, o meu pedido vai fazer Deus mudar de ideia a respeito de algo na minha vida? Quando eu entendi isso, gente, foi assim um verdadeiro choque, porque eu me dei conta que tudo que eu desejo para minha vida já está aí disponível. Sou eu quem não estava acessando. Por que Deus, que nos ama tanto, né, que deu tudo de si, que deu a si mesmo para emanar a criação, para possibilitar a vida, né, que a gente vê, por que ele reteria algo com ele? Será que Deus está apegado à prosperidade? Será que Deus está apegado à saúde e está retendo com ele uma parte destas coisas? Será que Deus está apegado à felicidade, à alegria e à paz que ele contém e está retendo com ele isso? Será que eu posso fazer Deus mudar de ideia? Será que a inteligência infinita, o detentor de toda a sabedoria que sabe tudo o que há para saber, será que eu posso fazer ele mudar de ideia? Será que existe algo que eu possa dizer a Deus? Será que Deus não sabe de algo que eu, Karina, numa oração, vou dizer a ele? Será que ele já não sabe do meu sofrimento, da minha dor, da minha necessidade? Será que Deus não sabe que eu preciso comer? Se foi ele quem me fez? Será que Deus não sabe que eu preciso de um teto para me abrigar? Com certeza ele sabe. É óbvio que ele sabe. Ele sabe, Deus sabe que nós precisamos de todas estas coisas. Mas então por que é que nós não estamos recebendo? Por que nós não temos? Porque Deus já te deu tudo. Deus já te deu tudo. Você tem que acessar, tomar posse, receber. E quem recebe estas coisas é uma parte do seu ser chamada ego. O seu ego, a sua personalidade, é a sua fração responsável pelo recebimento, e cada pessoa tem cada ego tem uma percepção disso, né? Cada ego tem uma percepção, passa uma percepção para a consciência. Quem está por trás do ego? Atrás do ego? Quem está coberto pelo ego? A sua consciência. Então, se você tem um ego que é o mesmo que personalidade, que acredita que tudo é difícil, que quem tem dinheiro, as pessoas ricas não são honestas, que as pessoas ricas não vão para o céu. Entende? Que é uma questão da sua percepção. É a sua percepção que permite ou não as coisas chegarem até você. Olha a importância disto que a gente conversou aqui neste vídeo hoje. Quando você entende como a criação foi formada, quem está por trás da criação, você vai perceber que não há nada impedindo você de alcançar aquilo que você quer, senão a sua mentalidade, senão a sua forma de enxergar a vida, de enxergar as coisas, né? O que você precisa absorver, entender e mudar na sua consciência é a percepção de Deus. Como é que Deus atua? Como é que Deus realiza todas as coisas? Se a consciência de Deus é a única consciência, se a minha consciência individual é a consciência de Deus, se todas as coisas têm a consciência de Deus presente ali, porque a substância de todas as coisas é a consciência da fonte criadora, Deus. Então, a prosperidade que eu desejo, né, a alegria que eu desejo,
todas as coisas que eu desejo, todos os meus objetos de desejo, todos os meus sonhos, objetivos, são a consciência de Deus também. Perceba isso. Como eu acesso a prosperidade que eu desejo? Tendo consciência que eu sou a prosperidade. Eu sou a prosperidade que eu estou buscando. Eu sou aquilo que eu estou procurando. Entende? Por causa da substância de Deus que há em todas as coisas, eu consigo acessar qualquer coisa via consciência, através da minha consciência daquilo. Quando eu entendo que aquilo que eu quero para minha vida sou eu. Quando eu abarco isso como sendo um comigo, né? Então, imagine que você tem um projeto aí na sua vida. Vou te dar um exemplo prático, você vai conseguir entender. Você tem um projeto. Vamos supor que é um projeto de trabalho, né? Alguma coisa no seu trabalho. E aí, você tem uma ideia inicial e você começa a desenvolver esta ideia. E conforme você desenvolve a ideia, você tem mais clareza sobre este projeto, né? Você começa a visualizar melhor os detalhes de como você vai fazer, né? O tamanho do projeto, o tempo. Você começa a ter uma percepção do formato deste projeto. E aí você começa a ter ideias de como colocar em prática, do retorno que isto vai dar para você, enfim, né? Conforme você fixa, né, a ideia do projeto aí na sua mente, você começa a incorporar, né, em você este projeto. Você percebe, você já deve ter tido essa experiência. Conforme você se entrega a uma ideia, seja ela qual for, com o tempo você se funde com esta ideia, é como se você e a ideia fosse um, né? Você começa a pensar, né? Você começa com uma ideia do pensamento, fica uma coisa bem mental. E aí, conforme você mantém o foco nesta ideia, você começa a sentir, a desenvolver sentimentos em relação a esta ideia, né? A este projeto profissional que você idealizou, né? Então você tem pensamentos, ideias do projeto, e aí você começa a se envolver emocionalmente com aquele projeto, né? E com o passar do tempo, você tem essa percepção que você e o projeto são um, é como se ele fizesse parte de você. Só que isso, gente, é literal. Ele faz realmente parte de você. Ele nasceu de você. Porque a sua energia, a sua consciência é energia. A sua consciência está dando substância para este projeto. Assim como Deus criou todas as coisas e dá substância para todas as coisas, quando você tem uma ideia, lembra, nós somos imagem e semelhança de Deus. Quando você tem uma ideia, é a sua consciência que está ali dando forma, energia e substância para esta ideia. Até que um dia ela vem para a matéria também e se manifesta, entende? É a sua energia, é a sua assinatura que está ali naquele projeto, entende? Então esse é o processo criativo. Você pensa, você tem uma ideia, onde você começa a se envolver emocionalmente, até que num determinado ponto você sente que você e aquele projeto são um. Você acredita naquele projeto. Você acredita que tudo aquilo já é real, entende? Porque você o sente aqui, através do seu corpo, dos seus sentidos, você sente aquilo se realizando, se materializando, entende? É muito simples, gente. Às vezes a gente acha que é uma coisa complicada, né? Criar algo, conquistar algo, quando a gente fica muito no mental. Mas busca entender por que algumas coisas eu consigo com mais facilidade e outras são mais difíceis. Porque tudo é uma questão de percepção. Se você tem essa percepção de que é difícil, será difícil. Se você tem a percepção de que é fácil, será fácil. Mas entenda que toda a ideia que você coloca na sua mente, você mantém na sua mente, com o tempo, você vai se sentir um com aquilo. E essa é a chave da manifestação. É quando eu sou, tenho a percepção daquela ideia, entende? Eu sou aquele projeto. Aí sim, aí você consegue manifestar, né, a sua ideia, o seu ideal, o seu objetivo. Quando eu sou entra no jogo, entendeu? Então, enquanto você entende que você é um indivíduo e o projeto é outro indivíduo, existe uma separação entre o projeto e entre você. Então, a dificuldade é muito maior. Eu diria que é impossível, né? Porque só quando chegar no ponto que você sentir que você e o projeto são um, ele vai se realizar. É 100% garantido. Não tem como não acontecer, entende?
Toda a nossa dor, sofrimento e dificuldade em realizar as coisas é esse senso de separação. É a gente não entender, perceber, não ter a percepção de que Deus é a única substância que dá forma a todas as coisas. Ou seja, todas as coisas são uma coisa só. Tudo é um, porque tudo veio do um, entende? Quando você tem essa percepção, você consegue desenvolver uma consciência que começa a ter a percepção. Peraí, eu quero, sei lá, um sapato novo, eu sou um com aquele sapato sou eu, entende? Aquele sapato é muito eu, você pode, né? Às vezes a gente vê uma coisa bonita, a gente fala, nossa, esse vestido é muito eu, né? O Gasparetto falava isso, né? Aquilo é muito eu, aquilo sou eu, você se coloca naquilo, entende? Você é aquilo, e é 100% do seu ser colocado naquilo, entende? E a consciência é criativa por essência, né? Tudo que for colocado na sua consciência será manifestado 100% das vezes, sempre. Seja o que for, coisas positivas ou coisas negativas. Então era isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você de alguma forma. Não esqueça de deixar o seu like. Se você está gostando dos conteúdos aqui do canal, se inscreve para receber mais conteúdos como este. Ative o sininho das notificações e deixe o seu comentário, compartilhe aqui com a gente. Um grande beijo, até a próxima!